Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Do Caos ao Case Podcast. É o podcast aqui onde as pessoas vão encontrar suas histórias de caos, de case. Hoje aqui uma terça-feira linda, maravilhosa, tá? Nosso podcast que ainda é gravado. Mas hoje eu trago aqui para vocês, pessoal, um jovem, moreno alto, bonito e sensual. Ele que é precursor aqui na parte de inteligência, na parte de informática. Eu falo informática, porque naquela época era informática. Naquela coisa quando ficava aquele barulhinho, aquela coisa de escada. Senhoras e senhores, trago para vocês aqui, com muita honra, ele é meu amigo Cláudio da PGNet. Bom dia, Claudinho. É isso aí, bom dia, André. Obrigado. Quero agradecer os seus telespectadores que acompanham ou acompanham o seu podcast. Quero agradecer a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre a minha vida e sobre a minha empresa. Eu que te agradeço. E eu que te agradeço a sua presença aqui. Para quem está nos vendo aí pelo YouTube, para quem está nos ouvindo por todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, que agora estamos em todas também, né? Isso aí. Estou aprendendo, estamos aprendendo aí com vocês. Claudinho, aqui no nosso podcast, nós não temos compromisso com ninguém, os nossos patrocinadores não impõem os nossos convidados, e nós aqui trazemos pessoas que dentro da nossa visão tem história bacana aí de case. Você é um case para a região, até por conta de você lá à frente do seu tempo, tudo que você fez lá no passado, que hoje aí é normal. Então essa é a razão de você estar sendo convidado. Mas já vai lembrando aí, se você também tiver histórias de caos na sua vida. Puta, isso é o que eu tenho mais, André. Caos é o que tem mais, ainda mais na área de tecnologia, né? Então tá, e todas essas histórias você vai contar para nós, tá? Claudinho, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos vendo, nos ouvindo. Quem que é o Cláudio da PGNet? Caramba, já faz tempo, hein? Faz tempo já. O Cláudio da PGNet já está aí com os seus 50, né? E só de tecnologia eu comecei em 90, começar a mexer com placa Z80, né? Dentro de casa eu era apaixonado com isso. Cara, ali eu morava ali na Tupi, na casa da minha mãe, né? Ali na Cataguases. Tá. E era fantástico quando eu ia ali, putz, esqueci o nome do tiozinho que tinha ali, que tinha um fliperama. Na Cataguases? Não na Cataguases, ali na praia de esquina, ali no São Bento, não tinha o prédio São Bento branco? Sim. Do lado, na outra esquina, tinha uma imobiliária, acho que não era nem imobiliária é agora, era um barzinho, e na outra esquina ali tinha ali um negócio de videogame. Então ficava de videogame, ó. Estamos já usando isso para fliperama. Esqueci o nome, ele tinha um probleminha na perna, inclusive o dono. Esqueci o nome. Mas enfim, cara, eu olhava aquilo lá, porque as máquinas, né, você tinha aquele letreiro. Então eu jogava um jogo lá, de fliperama, era Monstro das Trevas, não sei. Que a bolinha você tinha que colocar a bolinha lá e ir fazendo as pontuações. E eu vi aqueles LEDs, né, marcando, falei, como marca, escreve nome, não sei o quê. E aí, puta, beleza. Eu fiquei tão viciado naquilo para entender como funcionava aquilo, André,
que eu comecei a fazer um curso de eletrônica. Lembra aquele... Puta, eu sou velho, eu faço essas coisas, eu fico até triste. SOS é agora, cara. Senai? Não, é aquelas revistinhas. Que vinha os negócios nas plaquinhas pra você soldar, fazer eletrônica lá. Esqueci o nome. Tá. Bom, eu fiz um cursinho de eletrônica ali. E daí já naquela revistinha tava falando que os caras estavam vindo com as plaquinhas processadas, que era Z80. Puta, daí consegui comprar uma, né? E aí não parou mais, cara. Quando eu vi que eu conseguia colocar a programação e escrever cloud, escrever as coisas com um bagulho desse tamanhozinho, minha mãe falou assim, putz, esse cara vai ficar louco, eu não saía do meu quarto, né? E ali começou tudo, cara. Eu acredito que eu já devia estar com uns 15 anos, 16 anos. Você já estava à frente do seu tempo, porque naquela época do fliperama, ali em 90, eu também gostava de fliperama. Mas eu vendia amendoim na praia, né? E às vezes pegava um trocadinho e ia jogar no fliperama lá do Salim, do pai do Suavediz, ali do lado do Rafa de São Paulo. Só que como era muito caro, daí tinha aquele outro que tinha um Gaspar lá, um negócio que comia lá, que come. Pac-Man. Pac-Man e tal. Então daí nós montamos o nosso fliperama lá, a molecada ali no tude, na lama. Nós pegávamos assim uma tábua, colocava um negócio embaixo, uns pregos, borrachas, o pregador tirava fazia isso. Todo mundo fazia isso, cara. E nós montávamos o nosso fliperama. Isso aí. E tinha muito, a gente ia jogar vôlei na praia, eu sempre fui um apaixonado pelo esporte. Eu ia jogar vôlei na praia, depois e tinha a molecadinha que fazia aquilo lá, né, de madeira de compensado, colocava os pregos, e alguns faziam, eles desenhavam direitinho, até o fliperama que estava lá, o desenho, o caminho, enfim. Você era da região ali da Cataguases ou você era... Isso, eu cresci ali na Tupi. Chulapa, que estava ali, o Arthur, o Alaor. Tem uma história muito interessante. O Arthur folgado. Arthur, você é folgado. Ali, como eu morava ali na Cataguases, quando inauguraram a delegacia ali do primeiro DP, fizeram uma quadra de futebol. Na sede. Isso, na sede ali, bonito, né? Sim, tinha ali logo, tudo bonitinho. E no final da tarde, a gente é molecadinha lá e eles são mais velhos. Acho que a diferença de idade nossa é de quase 10 anos. Você é da idade do meu primo que também jogava lá, o Dão, Isso, Urubatã, isso Vinão Branco. Isso, conheço a molecada da favelinha ali da Potia. Isso, exatamente. Pepsi. A gente ia bater uma bola lá. Aí acho que vinha os funcionários dele, chegava ele lá, ele pegava a nossa bola, chutava lá no meio do mato e falava assim, agora a gente vai jogar. E jogava lá. E a gente andava de bicicleta, naquela época era mountain bike, né? BMX, mountain bike. E o pai dele era um cara incrível. Eu perdi meu pai com 4 anos, então foi uma vida difícil para minha mãe. Né? Foi minha mãe sozinha que criou eu e minha irmã. A minha irmã se formou em psicologia e eu em tecnologia, ciência da computação. Tá? Naquela época. Então foi muito difícil para minha mãe. Mas enfim. E o pai dele, cara, era um cara de gente boa, porque ele pegava aterro e colocava ali atrás da delegacia, um monte de aterro. E ele dava uma ajeitadinha pra gente pular ali. Cara, chegava o Arthur lá, chegava os filhos lá e destruía tudo. Não, ninguém vai pular de bicicleta aqui. A gente tinha uma raiva na época, como a gente moleque. E depois você vê, né? Ficamos adultos, ficamos irmãos, amo de paixão esses caras. O futebol começava que horas ali? Na verdade, o futebol era a tarde toda ali. Porque não tinha muro, era tudo aberto, eles não tinham murado ainda, né? E como que vocês faziam os intervalos? Era conforme a sirene, que ali tocava a sirene na hora do almoço? Na realidade a gente ia no finalzinho da tarde para jogar, fazer um bate-bola ali, ia tudo molecada, 13, 14 anos, 15 anos. Esse horário era tranquilo, mas durante o dia lá... Eu lembro que a maioria das fugas, meu pai construiu ali naquela rua ali atrás, era sempre perto da hora do almoço, os caras saíam tudo cheio pra sair pela fossa, os caras tudo cheio de merda ali. Fugia, lembra que tinha cadeia ali? Lembro, tinha cadeia ali, tinha acho um mini presídio, sei lá ali. Tinha o pessoal ficou fugindo, não era um negócio pra ficar ali, então os caras se mandavam ali. Mas eu acho que até aquela época os bandidos era diferente. Eles queriam se mandar e, sei lá, porque
a gente ficava de boa ali. A gente nunca teve problema. Pra você ter uma ideia, minha mãe mora até hoje lá, e nós nunca tivemos nenhum problema lá. Entendeu? Cara, e assim, começou ali. Aí eu, apaixonado por tecnologia, fui fazer faculdade. Na época não existia faculdade ali na Unisantos, não existia ciência da computação. Comecei com matemática, depois caí para ciência da computação. Que tudo a ver matemática? Então, na época, porque era programação, né? A gente aprendeu muito, até no meu grupo da faculdade, na minha sala, tinha gente de engenharia, que tinha arquitetura, eu acho, que assistia aula lá, que era para assistir cálculo 1, cálculo 2, geometria, né? E na época era o Dom Picão lá, que era o reitor lá da faculdade. André, eu vou te falar, ali foi o começo de tudo, porque eu estava em Santos, comecei a fazer parte ali porque a Unisantos, quando ela montou o primeiro curso de ciência da computação, ela montou um laboratório de computador. Puta, cara, e ali você vê aqueles cabos coaxial montando e eu pirava aquilo lá. Pirava, fui lá, queria ajudar, ficava lá com o professor, ajudava, ele colocava os cabos. Então, sempre foi minha paixão, isso sem sombra de dúvida. Saiu do campo da revistinha pro mão na massa. Foi porque a única maneira daquela época da gente se comunicar ou ter informação, ou era por carta, ou era por fax. Né? Por carta, fax, nem vou falar telégrafo, né? Mas assim, eram as comunicações que a gente tinha em revista. A gente tinha na banca de jornal. E alguns poucos privilegiados tinha lá o valor de uma casa, que era o telefone, né? Sim, o valor. Minha mãe tinha... Eu me lembro que quando minha mãe ela costurava para sustentar a gente, né? Ela costurava, bordava, então ela tinha um monte de máquina lá em casa, acho que tinha umas 3, 4 máquinas. Ela tinha overlock, máquina de costura reta, então ela costurava, a gente embrulhava e vinha um cara, pegava e dava dinheiro para ela. Foi assim que ela começava com pedal. Hoje minha mãe, aos 92 anos, ela não anda, né? E a gente, quem entrar aí nas minhas redes sociais aí vai ver que eu arrasto um bonde para minha mãe, porque minha mãe foi meu pai, foi minha mãe, foi tudo, cara. Ela sempre acreditou, mesmo quando o pessoal falava assim, pô, esse teu filho aí é meio xarope, só fica aí dentro de casa aí, mexendo com esses negócios. E minha mãe, não, fica tranquilo, que do meu filho cuido eu. E cara, e você vai ver, está sempre foto com ela, tal e coisa. Por quê? Porque ela foi o pilar, né? Não é só o estado mental, né? Quando a gente fala, André, puxa, será que eu vou vencer? Pô, você já não vai vencer, porque você colocou o será. Dúvida, né? Já colocou em dúvida. O estado mental da minha mãe era tão forte. Não, filho, você é um vencedor, pode fazer, porque de todas as crianças que estão aqui na rua, você faz diferente. Então, eu acredito em você. Não importa o que os outros falam. E realmente isso foi muito forte, isso marcou. Então, quando você tem estigmata, né? Esse carimbo, essa força que é colocada em você, acredito, você também não quer decepcionar. Eu fico super preocupado quando eu perdi meu pai, minha mãe falava assim, presta atenção aqui na sua mãe. Se você beber, fumar, brigar, mexer com drogas, tal e coisa, e você foi preso, a mamãe não vai lá te tirar da delegacia não, filho, porque não foi isso que eu te ensinei. E é uma coisa interessante, porque em casa ninguém bebe. Eu vim beber assim, não bebo cerveja, não bebo nada, eu bebo um vinho. Eu fui aprender a beber quando estava lá na Europa, cara. Quando eu tive um tempo lá na Europa, na Alemanha, Suíça, lá, e aí eu aprendi a tomar um vinho, apreciar um vinho, mas, cara, nunca fiz, justamente por causa disso. Então, minha mãe, passando isso para mim, me deu força. Eu fui estudar, aí eu trabalhando, aí minha mãe casou, aí eu trabalhava na pizzaria do meu padrasto. Olha que coisa interessante.
do nosso relacionamento, da nossa vida. Quando minha mãe conheceu o meu padrasto, ele comprou o Gato Chorão, ali na Costa Silva. Sim. Eu ali, bom, você sabe como que é, né? Padrasto, né? Então eu cortava frango ali, tinha uma máquina de cortar frango, eu era garotinho, moleque novo, 17, cortava frango ali. Quem foi uma vez comprar frango lá, como que é o nome do nosso irmão lá do banco lá, deu branco, que... Gabriel Aguara? Seu Vasco? Seu Vasquez. Pô, deu branco. Desculpa, seu Vasquez. Seu Vasquez olhou pra mim assim, foi lá comprar um frango. Tinha um posto ali do japonês ali. Sim, do Maurício. Do Maurício. Tinha um posto ali, ele era tudo paralelepípedo. Eu cortando e falei assim, não sei porquê, mas eu vejo um futuro em você, estuda, hein? Beleza, né? Aí depois começou a reformar ali a Costa e Silva, tudo parou o movimento, a gente servia muito ali o pessoal do Bradesco. Fomos embora, a gente já morava na Tupi, montamos uma pizzaria lá na Tupi e assim foi a vida da minha família e eu nunca querendo ficar no comércio. E nisso tudo eu consegui constituir um capital. Qual que era meu capital? Uma motinha no consórcio e um fusquinha, né? E eu estudando. Eu também era aderido consórcio. Pagava que consórcio? Lembra a empresa? Eu pagava na Remasa naquela época, de 90. Não me lembro. Eu pagava de um golzinho e de uma CG e uma CG cargo. Não, paguei de uma XL 125, né? Vermelhinha, e eu tinha um fusquinha. E aí eu já no terceiro ano da faculdade, louco para fazer aquilo, o meu professor falou assim, cara, você manja muito de rede. Por que você não faz um projeto aí pro final do seu curso? Aí eu falei assim, vou montar um provedor. Mas por quê? Porque em Santos, olha só, o meio faz as pessoas. O ambiente. Então você estando nesse meio, você consegue enxergar coisas que de vez em quando estão perto de você, você não enxerga. E aí tinha uma famosa Costway, acho que era um dos primeiros provedores de internet que estava montando aqui. E aí eu conheci o Sérgio, cara alto, que manjava muito, eles tinham um sócio, que acho que era Carlos Portaleone, né? E estava montando lá, e eu fui lá ver. E ali no canal 3 tinha Embratel, então eles estavam pegando o link lá. Cara, quando esse Sérgio era muito do bem, era um cara muito do bem. Ele me viu com a faculdade, assim, Ciências da Computação, tal e coisa. Eu fui saber o que eles estavam fazendo. Eu disse, não, entra aqui, vem ver. Me mostrou lá um monte de modem, linha telefônica. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero mexer. É isso que eu quero fazer. Né? E o que acontece? Não era pelo dinheiro, não era pelo valor. E é esse o estado mental que eu falei anteriormente. É você fazer porque o restante vem. Todo o restante, André, vai vir naturalmente. Você era apaixonado já dele. Você estava preso lá no fliperama, na mansardazinha. Foi sua timeline, né? Sim. Aí ele falou assim, não sei o que, eu falei assim, que eu quero fazer isso. Eu falei assim, não, se você montar lá na Praia Grande, eu dou um jeito de mandar via rádio. Ele falou assim, via rádio? Eu falei assim, rádio? Rádio micro-ondas. Cara, aí eu fui estudar e dava livre, dava entendimento, ele mandava uns documentos para mim, para eu ler, eu ia sair da faculdade, ia lá, assim, até o pessoal da faculdade falou assim, puta, outro louco aí, ó. E eu sempre focado nisso. E aí montei, vendi o Fusca, vendi a motinho, né? Aí aluguei uma sala lá em cima da Bariloche, do lado do depósito Tupi. Era o depósito Tupi,
o depósito de materiais de construção do Mourão, que depois virou mini box, e o depósito Tupi ali. Montei ali em cima, cara, e comecei. Minha mãe tinha uma... Depois que ela costurou, ela começou a representar brinquedos, né? Tá. E a gente, assim, começou a dar certo porque era o lançamento de um brinquedo que ficou famoso, que era o Lango Lango. Você colocava assim e ele dava murrinho, cara. Sim. Lango, Lango, eu tô passando Lango, aqui. Lango. É, isso aí. Tudo aí, Puta merda. Que mentira. Aí, o que aconteceu, cara? Minha mãe, Lango Lango, tinha todas as cores. Roxo, Lango, isso mesmo. Tinha roxo, vermelho. E, puta, minha mãe vendia aquilo lá de monte. Ela conseguiu 4 linhas telefônicas. Eu falei assim, puta, 4 linhas telefônicas. Salvador? Né? O Salvador, não? O Salvador, Eu não sei. O Salvador, pai do Zé, do Márcio, era o que era aqui no Brasil com a São Paulo, na casinha ali onde é hoje. Esfinge, sei lá. É. Ali era a casa do telefone. Putz. Cara, não, eu não sei. Essa passagem aí já era da minha mãe, porque tinha 4 linhas telefônicas já na casa da minha mãe, que eu tinha uma BBS. Comecei lá com uma BBS, o pessoal se conectava lá. O que é BBS? Explica. Porque você manja isso de certo. Sim, BBS eu não vou entrar tecnicamente aqui, para não confundir a cabeça, mas imagina o seguinte. BBS, você se conectava aqui no meu computador e eu, como administrador da rede, colocava várias informações ali, né, arquivos textos, né, planilha Lotus, que era Lotus na época, cálculo, né, e muitos universitários se conectavam para pegar a documentação. Então você fazia uma conexão ponto a ponto. Você discava lá na minha casa, por exemplo, eu ficava no meu computador, e via lá vários arquivos que nem no DOS, né? Você dava um tiro lá, tinha lá Lotus, que era planilha, útil, que era arquivos de utilidade, game, joguinhos. Então é muito simples, não é nada demais. Se eu não me engano, foi feito numa rede novel que eu montei lá. Então eu já tinha isso, eu usava essas linhas. Aí eu falei assim, mãe, posso fazer a transferência lá? Ela falou assim, pode, né? E fiz a transferência ali para Kennedy, no endereço lá, onde que eu aluguei. Cara, eu imaginei o seguinte, bom, existiam uns cálculos que o pessoal fazia. A média era 10 pessoas por linha, porque num grupo de 10 pessoas, nem todo mundo está conectado naquela linha ao mesmo tempo. Por quê? O pessoal aí que está ouvindo a gente não vai... mais jovem, né, que está abaixo aí dos 30, 25, 30 anos, não vai saber isso. Mas a gente tinha pulso, né, tinha ligação conurbada, que era de município para município, e tinha o interurbano. Então, cada pulso era caro, né, para quem tinha linha telefônica. Tinha gente que perdia até linha telefônica, porque o filho pegava, ficava no telefone e a conta vinha uma fortuna. Então era feito esse cálculo. Assim, a pessoa geralmente, um grupo de 10 pessoas, eles não ficam conectados, né, numa linha simultaneamente. Então, o que eu fiz? Bom, eu tenho 4 linhas, uma média de 10 pessoas, 40 pessoas. Na época eu falei assim, eu vou cobrar R$120, era R$200 acesso livre para o cara conectar, usar, e tinha, né? O cara podia conectar... Eu sei que o meu menor plano era R$50, meu maior plano era 200 e poucos reais. Né? Falei assim, cara, beleza. Fui lá, montei o servidor, tudo bonitinho, pus para rolar. Cara, quando eu fiz a propaganda, aí você vê, né, que quais eram os meus maiores clientes. Era já no Boqueirão, no Canto do Forte. No Canto do Forte, nós já tínhamos clientes de acesso de escada, eles já estavam conectando. Né? Ou era o pessoal de São Paulo que vinha, estava chegando. Né? E eu comecei. E eu era muito técnico. André, eu me lembro que eu saí na revista da Telefônica, a Telefônica ia lá. Assim, eu estou dando uma resumida porque é longo o processo. Todo esse processo é longo, de acesso de escada, né? Depois a gente começou a chegar o Speed, o ADSL na linha, né? Mas todo esse processo é muito longo para a gente ficar aqui falando. Então eu estou dando uma resumida. Mas esse processo é para você ver o que às vezes você fazia em 10 anos,
Hoje muda a cada 2 meses, né? Não, sim. O dinamismo. Sim, né? o dinamismo. Teve um momento lá na Tupi que o pessoal da Telefônica falou assim, eu cheguei a ter 200 linhas telefônicas. O quadro de atendimento não dava, eu tinha um cabo grosso de par metálico que entrava lá e eu tinha 200 modems lá. Então era pitch, tom, tom, e ficava aquele barulho enorme, né? E aí aprendi a programar, né, as strings para tirar o som dos modems, eram uns US Robotics de 33.600. E, cara, aquilo lá da rua dava para ouvir, né? O pessoal conectando. E era interessante porque depois da meia-noite, era um posto só, da meia-noite até as 6 da manhã, não sei se você lembra disso. Era um posto só. Aí então dava meia-noite e dava os montes. Parecia... Era complicado para conectar, né? Ficava, dependendo da linha, essa linha, se você tivesse muita extensão, muito fio, cara... todos os problemas que a tecnologia te traz, né? O cara tem uma linha telefônica, ele tem uma casa grande, ele puxou um fiozinho até lá o quarto dele, que é o escritório lá no fundo, e aquele fiozinho fino cheio de zinabre, e ficava. Associado à maresia aqui. Associado à maresia aqui, então, toda essa problemática. E aí, qual foi o caos? Onde que nós chegamos no caos aí? Foi quando as operadoras, as grandes operadoras, né, e os grandes políticos, né, começaram a ver que isso era um grande negócio. Começaram a surgir as provedoras gratuitas, né? E daí teve vários, nós criamos a associação dos provedores, mas não deu certo. Por quê? Porque a gente sabia que tinham políticos envolvidos que estavam perto das informações. Fazia o seguinte, a Telefônica chegava, as grandes operadoras chegavam e falavam assim, você monta o provedor, dá o acesso discado e eu te dou uma porcentagem do pulso. Entendeu? Então era um puta negócio. Só que eu já tinha, com o meu crescimento, né, eu me lembro que eu tinha 8 impressoras matriciais. 8 impressoras matriciais imprimindo o boleto. Era imprimindo o boleto. Eu me lembro que eu cheguei a ter, acho que mais de 55 mil clientes, cara. E imprimia boleto, daí eu contratei um birô. Eu tinha muito cliente de acesso discado. Por quê? Eu comecei a montar POP. Montei POP em Peruíbe, montei POP. O que seria o POP? O POP é uma salinha onde colocava um bastidor, colocava os modems lá, daí os modems já começaram a ficar melhores, eram modems digitais, né, que entrava, você já não precisava de tanto par metálico, você tinha um E1, que era 2 megas, e desses 2 megas que a Telefônica te entregava, ela canalizava em frequência e fazia 32 linhas telefônicas, 30 linhas telefônicas. Então, eu atendia 30 pessoas ali vezes 10, cara, 300 pessoas. Então montava um POP em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, São Vicente, Santos, Guarujá, fiz um investimento enorme. 9 meses depois, os caras, esse negócio tá dando dinheiro. André, você vê como é... Isso aqui ano, Cláudio? Isso foi em 99. Tá. Eu já estava bem estabelecido, 99. 98 o mundo globaliza de verdade, Sim. né? O Collor abre a globalização lá quando ele é presidente, em 90, 91, né? Isso. Mas em 98, quando aquele atentado nos Estados Unidos foi em 2000. Aquilo foi mais recente. Sim, mas só que em 2000 e pouco. 98 eu lembro que realmente acontece a globalização. Não, é porque o que acontece algumas crises pontuais economicamente, recessão no mundo. Por que começa a globalizar? Porque você já tem conexões digitais, vou falar assim, digitais era conexões com um pouco mais de velocidade. Porque antes a gente estava falando de 9.600, 14 e 400, a gente estava falando de 28.800, 32.200, daí a gente veio com os modems de 54K. Quando nós chegamos com o modem de 54K, que são os digitais, e a gente já tinha esses E1s ligando os modems, né, digitalmente,
cara, o mundo mudou. Você começou a ter conexões de voz, né? Ruim, mas funcionava, né? O famoso VoIP, começou a ter os VoIPs, surgindo os VoIPs. Então, algumas pessoas já estavam se comunicando com o continente antigo, né? Que nem eu conversava com meu primo lá na Alemanha, pela internet. Entendeu? A gente tinha o ICQ, começou a surgir o ICQ, lembra do ICQ? Que fazia aquele que era o navio, né? Então, você começou a ter o ICQ, você já tinha o Mirk, né? Que era uma comunicação de texto em tempo real. Então, você já tinha, começou a surgir. Então, cara, era impossível o mundo, indiferente do governo que poderia existir, ou de direita, ou de esquerda, ou de centro, né, indiferente da ideologia, não conseguia mais segurar o mundo. Porque eu sabia o que estava acontecendo lá na Alemanha. Então, foi o boom. E aí, nesse boom, as pessoas queriam surfar, pessoas que têm investimento, e eu começou a oferecer a internet gratuita. Cara, me lembro que a gente tinha mais ou menos aí acho que era mais de 8 mil provedores espalhados pelo Brasil, que era um bom negócio. Era um bom negócio porque você ficava num local, você conseguia atender as pessoas, o suporte era por telefone, né? Então era um excelente negócio. Tanto é que, você vê, eu estava com 27, 28 anos, tinha 4 carros. Tinha Blazer, tinha tudo parado ali em frente lá. O cara da Bariloche lá, até falou assim, puta, Cláudio, põe seu carro. Ó. Não tinha muita a mentalidade, porque eu era técnico. Tive muito problema, porque eu não tive a previsibilidade do meu negócio. Eu não tive a visão futura do meu negócio. É óbvio, se eu estou ganhando dinheiro, né, outras pessoas querem também fazer parte desse meio. E algumas pessoas são mais agressivas. Né? O mercado é assim, o mercado é agressivo. Ele não interessa se você é o primeiro, se você arrumou o mercado. Porque até então, como que era o começo, quando eu tinha aquelas 4 linhas lá no passado? Eu pegava a minha bicicleta, chegava no cliente, você quer internet? Ia lá, clipava o RJ11, ligava no computador, falava assim, você tem extensão aqui, eu tinha uma mochila com fio, né, mais grosso, né? Puxar para assim, cara, não pode ligar o telefone, deixa tudo desligado. Quando você for ligar, você liga o fio lá, pegava os 4 disquetes, colocava o Mozilla Firefox, né? Que era para o navegador, e colocava o discado, o acesso discado, porque tinha gente que tinha o Windows 3.11 ainda. Né? Você fazia tudo. Eu fazia tudo. Você era o gestor, o contador, o ciência, inovação, e fazia a ponta que era o cliente. Então, e o cara, com o tempo, o cara vai mexendo, ele vai entendendo isso. Ele fala assim, não, o Cláudio falou que a linha trabalha com 56 volts, né? Era isso, 56, a linha, na época, trabalhava com 56 volts. O ring, que dá o toque, já é uma voltagem maior, ela chega a 90 volts, daí toca o telefone, o cara tira do gancho, ela baixa. Então, até 30 e poucos volts, você conseguia falar com o cara, assim, baixo. Né? Mas era um problema para a internet. Então, a internet tinha que estar redondinha. Então, o cara vai aprendendo, você vai arrumando o mercado para o cara. E quando chegou esses caras oferecendo internet gratuita em troca de pulso, cara, me arrebentou. Aí foi o meu primeiro tombo. Eu me lembro. E o que aconteceu? Quando vem o primeiro tombo, o primeiro impacto... Você perde cliente? Perco. Nossa, eu perdi assim. Eu me lembro que de um dia, quando inauguraram aquela BR Free, IG, então depois quando eles inauguraram, cara, eu perdi mais de 20 mil clientes do dia para a noite. Ou seja, 50% da sua carteira foi pro programa. Sim, o cara não quer, não existe isso, fidelidade. Entendeu? Não existe fidelidade. Existem pessoas, não estou colocando todo mundo dentro do mesmo balaio, existem pessoas que, eu tenho clientes que vêm comigo desde acesso de escada, cara. Olha que loucura. O cara começou comigo lá em 93, 94, está comigo com fibra, agora lá no prédio, lá ele tem fibra. Então, pô, o Cláudio está aí, né? O cara faz questão de falar comigo.
Isso não tem preço. O cara é fiel, né? E ele também não reclama, porque ele tem uma segunda conexão. Ele está lá no prédio, lá, ele fala, puta, caiu aqui. E você é um número para essas grandes. Essas grandes você é um número. Mas eu te conto depois essa parte, porque você é um número. Mas assim, o primeiro tombo que você não tem gestão. Eu não tinha gestão, não sabia o que era administrar uma empresa realmente. Eu tinha clientes que estavam na minha base, que eu não mandava boleto, por exemplo, que eu fui, instalei, fiz, e o cara ligava assim, Cláudio, você não me mandou boleto ainda. Olha a honestidade do cara. E os que não eram honestos? Aí quando morreu tudo, né, eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer da vida? Né, tinha dívida pra caramba, estava endividado. Aí o meu primo falou assim, vem para a Alemanha. Vem conhecer aqui, vem. Aí dava para administrar tudo remotamente, tal coisa. Foi para a Alemanha. Abriu o horizonte. Né? Lá eles já estavam com outra... Todo mundo fala assim que os Estados Unidos é o berço da tecnologia. Realmente é. Mas o sul da Alemanha, né, ali onde eu fiquei perto, ali na Audi, ali na Suíça, em Basel, né, cara, tem muita tecnologia ali bombando ali. Eu me lembro que eles mandavam da Audi da fábrica da Audi para uma distribuidora em Basel, na Suíça, as informações da fábrica e coisa, numa plaquinha wireless, né? Tinha um pigtail, né? E uma plaquinha wireless, encaixava, ele subia assim, um cabo grosso RG e colocava uma anteninha lá, cara, e mandava assim. Meu, custo disso, isso aqui é barato. A Iowa que deu de graça pra gente testar aqui. E a gente eliminou a linha telefônica, e é muito mais rápido, tal e coisa. Pai, caramba. Mas aí essa frequência para direção e recepção, o que é? Era 2.4. Começou a surgir as frequências 2.4. Entendeu? Aí eu fiquei encantado com aquilo lá. Aí eu falei assim, cara, preciso levar isso pra lá. Eu tenho acesso de escada, o pessoal tá dando de graça. Mas vem cá, isso que ano? Cara, isso em 2003. 2003, então vamos lá. 2003, um garoto lá, de seus 19, 20 anos, está na Alemanha, que supostamente, presencialmente, não fazia gestão de forma que ele entendia que era correta da sua empresa. Sim. Vai para a Alemanha e ia fazer a gestão remota, e aí? E sua mãe que falava disso? Filho, você tem uma carteira de mais 25 mil pessoas aqui, você vai fazer remoto? Como remoto? Que negócio é esse? É porque o que acontece? A gente... Você tinha quantas pessoas aqui na... Não, já tinha gente trabalhando já. Eu já tinha o David já trabalhando comigo. O David está há 20 anos comigo. Eu tinha o David, já tinha uma equipe trabalhando lá. Né? Eu tinha pessoas para poder imprimir o boleto. Então já tinha... E eu fui. Né? Mas, o que aconteceu nisso? Fiquei lá um tempo, pá. Obrigado por me acolher aí na Alemanha. Manda pra ele aqui. Qual o nome do primo? Luiz. Luiz, um beijo, te amo. Obrigado pela acolhida na Alemanha. Depois fiquei várias vezes lá. Coitado. Morei lá. Famoso Luiz. No final também você marcou o arroba do Luiz, Luiz famoso. E aí o que acontece nisso tudo? Fiquei lá, trabalhei lá, fiz um monte de coisa, fiz manutenção, voltei. Voltei com a mochila com essas plaquinhas, tal e coisa. Arrumei dinheiro lá trabalhando, trouxe. Aí comecei uma nova tecnologia, o wireless. Não tinha nem... a Anatel não tinha regulamentação para isso. E quando eu trouxe, era eu e um cara lá no sul que fazia. E aí trouxe, montei um servidor Linux, coloquei essa placa, meti uma antena lá em cima e comecei a transmitir. E dali cliente entrando. Pô, tá o cloud, né? Eu tinha o ICQ, meu ICQ tinha um monte de gente. E aí eu mandava isso aí pra tudo. Gente, é o seguinte, vocês estão com internet gratuita? Tamo. Cara, mas eu tenho um negócio aqui que você vai pagar
e você vai conseguir acessar aqui a internet a quase 3 mega. O cara, 3 mega? Fala, 3 mega, cara. Hoje, nem no celular hoje. Sério? Eu falei assim, sério. Instala aí. Aí começou. Aí o cara, ó, só que tem a instalação. Você tem que comprar um kitzinho, uma antena, um cabo. Tá? Não, beleza, para ter essa banda aí, tô de graças aqui sofrendo. Então, aí a gente começou a instalar, começou a entrar cliente. E eu, putz, comecei a pagar todo mundo, tirei os POP, vendi equipamento, conheci muitas pessoas. E volta e meia comecei a andar novamente. Aí, nossa irmandade nos ajudou muito, as pessoas em volta da gente, você sabe quem que é, começou a ajudar. Eu falei assim, cara, eu preciso estudar. Aí eu fui fazer administração, fiz na FAUS aqui do Paulo Vilaverde, fui fazer administração, fui fazer outros cursos. Aí eu entendi o que é, não é só ser técnico. Ser técnico é bom, né, você conhecer, mas você também conhecer a funcionalidade da sua empresa, o mercado, como o mercado te enxerga e como você enxerga o mercado. E o que você tem que se blindar para o futuro. Né? E mesmo assim, a gente tem as problemáticas. As variáveis, né, que não são previsíveis. Né? O mercado brasileiro ele é muito volátil. O dinheiro que você precisa conseguir para você alavancar, ele é muito caro no Brasil. Né? É diferente lá na Europa. O dinheiro para alavancar é mais em conta e você consegue, porque a ideia deles é o seguinte, bom, vai gerar emprego, vai gerar imposto, vai fazer a economia crescer? Ora, aqui não. Aqui se a pessoa vê que esse cara pode crescer, ele pode de repente ser um cara que vai se destacar, ele pode passar isso para mim, então é assim. É o que eu sempre percebi. Né? O santo de casa não faz milagre dentro do meio que você está, quando eu falo assim, profissionalmente. Né? Quando você, puta, eu tô aqui, ó, cara, eu tô aqui, eu tô na área de tecnologia, eu sou o primeiro, né? Fiz várias coisas aí, ó, fibra, eu fui o terceiro no Brasil a contratar a Pax, a linkar a cidade com fibra. Entendeu? Não existe isso. Né? Não existe esse cuidado. Mas enfim, também... Mas posso te falar uma coisa, Cláudio? Pode falar. Esse seu sentimento é natural. Infelizmente, a maioria dos empresários são solitários. Porque é o seu sonho, é o seu mundo. Porque tem camarada, se você dá uma pedra, já falei isso aqui outras vezes, você dá uma pedra de ouro para o camarada sentar na vidada, ele é capaz de dar aquilo na sua cabeça. Porque não consegue enxergar. Você enxerga que nem agora em agosto eu lanço o 5G. Sim. Eu, que fiz burologia em árvore, quantas pessoas você conhece que fez burologia em árvore? Você. Acho só eu da Praia Grande que estudei em árvore. João Bolão ali, né? Uhum. Árvore de João Bolão. Mas agora tem você, que tem um estudo lá. Sou de vanguarda, percussor. Eu acredito, é o meu sentimento, que daqui a um mês, quando lançar o 5G, eu acho que muda novamente o mundo com a questão do metaverso. Mas você falar para quem não está olhando, você vai falar para ele, X coisa, fibra, metaverso. A pandemia veio aí e várias coisas, eu mesmo. Quando começou essa pandemia, eu nem vi aqui alguns negócios que a moça que ia fazer digital, falando assim, não vejo segurança jurídica, não vou fazer assim. Não, que aqui no banco... Cara, depois de um mês, a minha cabeça mudou completamente. Quando eu lavei uma escritura aqui digital, pelo e-notariado, mudou completamente a minha... Então, é questão da pessoa passar a ter entendimento daquilo. Então, eu entendo o seu sentimento, mas você tem que também entender a não ignorância, a ignorância, assim, a falta de conhecimento de quem está do outro lado, porque a pessoa não é obrigada a entender isso. Sim, mas são duas vertentes, são dois pontos diferentes. Um é o conhecimento da tecnologia que está vindo, que de repente foi acelerada, né? Ela foi
acelerada, que de repente se você for na América do Norte, isso já estava acontecendo. Se você for nos Estados Unidos, cara, vou trabalhar em casa hoje, não vou para o escritório. Então isso já estava acontecendo e de repente nos países emergentes começou a surgir, né, de uma maneira forçada, mas começou a surgir, né? E a outra é a visão das empresas dentro de um município, né, que de repente não são valorizadas, né? As pessoas que fizeram a cidade, né, que não tem nada a ver. Então, o que eu estou te mostrando assim são duas coisas, o que eu falei que são duas coisas diferentes. Uma é o posicionamento, de repente, de uma empresa de tecnologia, entre outras que tem aqui, construtores, imobiliárias, administradores, né, que de vez em quando poderia ter um espaço, porque nós criamos, né, ajudamos a constituir isso daqui, a fazer isso aqui acontecer, que hoje é a cidade, então, rumo a 400 mil habitantes, sim, né? Sim. E a outra é essa da pandemia, que teve uma mudança, realmente teve uma mudança. Mas teve uma mudança por causa do jeito que o país Brasil ele é, né? Ele é aquele cara que ele tem que ir no trabalho, ele tem que pegar o ônibus, ele tem que chegar o proletariado raiz. Tá. Vamos colocar assim, proletariado raiz. Qual que é o proletariado raiz? Ele tem que colocar a marmitinha dele debaixo do braço, ele tem que pegar a condução, ele tem que chegar na empresa, fazer o objetivo dele o melhor possível, né, ou um pouco a mais, vai depender do perfil daquele funcionário, e ir para casa e a missão cumprida, né? Existem leis que dão essa proteção e esse incentivo para ele. Vale não sei isso, vale não sei o quê. Já em outros países, né, eu tive a oportunidade de estar lá, cara, não tem isso. Então, e já existia a tecnologia, assim como nós já tínhamos a tecnologia, né? E isso não era tão enraizado como é no Brasil. Quando veio a pandemia, cara, preciso trabalhar, preciso dar um jeito de ganhar dinheiro. Graças a Deus que o meu serviço, a minha profissão, a minha empresa, ela estava qualificada como prioridade, alguma coisa assim, né? Tá. Lembra que tinha alguma... Serviços essenciais. Serviços essenciais. Cara, porque se eu tive uma queda aí de um pouco mais de 1/4 do meu recebimento de pessoas que perderam tal coisa, né, emprego e não conseguiram mais ficar dentro da minha base, quanto disso que poderia ser resolvido se tivesse tido uma política, né? A gente já começa a falar de política, né? Mas se a gente tivesse políticas sociais diferentes para isso, já implantadas aqui, coisa que não tem. Então, assim, é uma visão só, é a visão que eu tenho. Se tivesse já um preparo para isso, André, cara, lindo. A gente não teria sofrido tanto. Tudo bem, os comércios aí de rua, infelizmente, os nossos governadores aí impuseram, fecha a porta, você não tinha muito o que fazer. Mas posso... Pode, deixa eu só concluir. Mas tipo assim, as políticas sociais, se a gente tivesse um pouquinho mais avançado, eu acho que a gente não tinha sofrido tanto. Então, somente uma analogia que eu estou fazendo entre um país que não é emergente, né, que isso já estava acontecendo já há anos, o cara trabalhar dentro de casa, tem até em filmes, se você pegar alguns filmes aí, vou trabalhar em casa, tal e coisa, eu fiquei em trabalhar em casa. E com a analogia que eu faço com o nosso país hoje. Tá. Bacana você fazer esse apontamento dentro do teu prisma e também puxando a sardinha para o teu lado, mas eu quero te contrapor. Eu acho que o contrapor ele é saudável. Eu acho que em país nenhum ninguém havia vivido uma pandemia. Beleza? Não, deixa eu terminar. Não, sim. Então nós aqui foi por conta da pandemia. Nós aqui somos um país que ainda está em construção. Sim, tá? Exatamente.
Eu fiz um comentário aqui outro dia aqui com a Jéssica, né? Até questionei, eu falei, poxa, tal coisa não está pronta de X pessoa, por que não entregou, ele sabe, e para receber o honorário disso, dessa comissão, ele tem que fazer isso. Eu falei, vou usar, cara, meu pai se relaciona ali com uma pessoa que ele tem problema de audição, supostamente ele é surdo, mas faça a missão e o camarada vai fazer o dele, não precisa ficar. Pode ir lá desligar, mas infelizmente boa parte da mão de obra do país, não só da mão de obra, não só na relação de labor, do trabalho, em várias relações as pessoas estão sendo vigiadas, porque elas deturpam e acabam fazendo conforme o interesse dela. Então acho que o problema não é só social, o problema é cultural e de comportamento, porque as ocasiões aqui demonstra o comportamento das pessoas, porque em vários lugares, até entidade, você falou de entidade, eu não sou de entidade, Sim, sim. Mas em algumas entidades as pessoas promovem tal coisa, mas no dia a dia não tem, não praticam. Não tem coerência ética com aquilo que é promovido, sim, tá? Sim. Não adianta eu ter aqui uma razão, até foi abordada por uma amiga esses dias numa festa aí que tem final de semana. Poxa, André, vamos ver tal coisa do seu evento. Daí eu falei, poxa, até questionei para ele o comportamento das pessoas. Falei, cara, para atender algumas pessoas, será que eles têm que ir em detrimento do direito de outro, que no caso era o meu sentir? Então vamos lá. Você falou da falta de previsibilidade social, papapá. A previsibilidade lá, quando eu estava no meu negócio lá, não tinha essa visão administrativa que hoje eu tenho. Né? Beleza, mas isso aí eu acho que ainda demanda mais tempo quando nós implantar valores éticos, morais, porque isso se construir com o tempo, porque a sociedade hoje, todo mundo... Como você vai falar para um camarada, você vai implantar algo onde toma ali um caminhão de leite, as pessoas vão lá porque nós temos um comportamento, não só no Brasil, em vários, na América, de piranha, vê sangue, vai todo mundo lá, várias piranhas, aqui nós não temos o tubarão, mas temos a piranha, daí uma piranha vem, te morde, daí vem vários, daqui a pouco acaba com o seu corpo, porque todo mundo quer tirar uma casquinha. Então, conclui que o negócio está ficando bom. Vou concluir. Daí lá nos países que são de vanguarda, no qual você se titula, eles de certa forma conseguiram, de cima para baixo, eles criaram lá o G98, G12. G12 e tal, G8, G12 é 2002 que o Brasil entra. Mas eles tinham lá o G6, tal. E eles estavam tranquilos. Só que eles... ninguém apaga algumas memórias. Eu sei as mágoas que eu vivi, e sei para quem talvez dado evolutivo. Não posso estar legitimando aí alguma coisa do passado, descontando no filho de alguém que foi o meu algoz. Mas aí a gente percebe, os chineses ainda não esqueceram toda a mágoa com o japonês. O japonês, hoje, eles vivem na rédea do americano por conta de ter perdido a guerra. Esses norte-coreanos, hoje eles trabalham muito a questão da tecnologia, como os sul-coreanos, os camaradas lá do Irã, eu vejo muito tempo esse pessoal falando de energia, Israel, tecnologia. Só que eles não estavam na previsão deles que alguém no mundo, um país de uma pujança forte, com representatividade na ONU, quisesse ser algoz de alguém, sem justo motivo, que no caso é a Rússia. E quem tenta se atrever, porque isso eu quero te concluir para depois eu te colocar um outro contraponto. Tá. Ninguém tenta se opor contra a Rússia com medo da retaliação, e eu penso, é o meu sentimento, estamos gravando esse podcast aqui começo de agosto, meu sentimento é que em novembro, dezembro, o russo vai cortar e vai fazer a Europa se dobrar de joelhos para ele. Mas ele reduziu, cortou, voltou. Para mim, ele restabeleceu o fornecimento para ninguém se preparar, e ele vai apertar um botão em novembro, dezembro, quando for o inverno, e aí esses seus amigos alemães, o pessoal de toda a Europa vai pagar um preço caro, vai se dobrar de joelho. E eu já vejo nesse momento, com tudo isso que está acontecendo, os americanos, que a partir de 90 passa a ser
uma das maiores economias do mundo, a liderança, já está em recessão, vai virar, e eu penso a China tomando conta e ditando. Ela só não toma conta hoje porque a moeda dela não tem adesão. Se tivesse adesão, talvez nós teríamos um problema muito maior. Mas ela não tem adesão por causa que ela tem dólar na mão, né? Então, ela tem dólar na mão. Sim, mas ela tem dólar na mão, mas o bacana é quando um país consegue colocar sua moeda na... Mas, vamos lá. Que são coisas distintas, mas... Você falou, mas eu guardei. Mas é pro campo da previsibilidade. O que eu quero te falar é o seguinte. Lá, em 99, 2000, quando a gente fala de globalização, cara, acabou. Você não tem mais desculpa, né? Concordo com você. Algumas pessoas vão buscar, outras não. Algumas acessam a internet para ver pornografia, outras usam a internet para aprender. Ferramenta fantástica hoje a internet. Cara, sabe aquele filme Agarre-me Se Puder? Não. Assiste, muito bom. Que ele passa, ele passa como advogado. Ele é além do tempo dele, né? Ele é um falsificador. Mas ele foi médico, ele estudou vendo fita cassete, ele fez curso. Ele passou na OB lá, também como ele fazendo curso. Então, é isso que eu quero te dizer. A pessoa tem escolha. Quando teve a globalização, né, eu acho que a gente não estava muito diferente das pessoas lá de fora, André. Eu estava lá. Não estava muito diferente. Como eu te falei, né, são políticas sociais que foram impostas que fizeram com que nós pensássemos diferente e tivéssemos essa colocação do cara lá com a marmitinha debaixo do braço. Não, o que eu quero dizer é que a gente não... Nós, eu acho que eu tenho culpa também, né? Mas que a vida é tão louca que a gente não tem como passar para as pessoas e gritar para as pessoas, gente, nós somos mais do que isso. Como eu te falei que tudo é um estado mental, se você acha que você é pobre, você é pobre. Se você achar que você é rico, você é rico. Se você achar que você é inteligente e capaz, você é inteligente e capaz. Foi colocado isso para mim. Para mim, as minhas realizações é fazer as coisas acontecerem. Então, eu quero fazer acontecer. Hoje a gente está... Hoje a PGNet em si, o que ela está fazendo? Ela está abrindo várias vertentes. E agora estamos indo para a América aqui, né? Colômbia, Chile. Estamos trabalhando, né? Se Deus quiser, ano que vem nós temos novidades aí. O que eu quero te dizer é assim, as políticas sociais que foram nesses 20 anos aí, né, colocadas, né, entramos de novo no âmbito político, quando eu falo assim de tecnologia, tal coisa, eu não gosto muito de colocar, mas quando nós entramos nisso, nós vemos que o povo brasileiro sofreu muito, a gente tem muita gente inteligente, a gente tem muita gente capaz, mas ela é implantada desde lá do começo do berço dela, do vitimismo, de que o Estado tem que proteger ela. Quais são os meus direitos? É isso que eu estou te falando. E na realidade os seus direitos é você, o seu único direito é você. Então quando a pessoa passa, né, a pensar dessa maneira, cara, ela não prospera. E com isso, a gente vai perdendo as oportunidades. O povo brasileiro perde as oportunidades. Vou te dar um outro exemplo aqui, só para a gente sair desse âmbito da política. Né? Que, é só política no meu celular. Né? Para a gente estar resumindo. O que acontece
O que acontece quando você faz o que você faz aqui no podcast? Qual que é seu sentimento? Meu sentimento? Eu... Bem resumido, qual que é o seu sentimento quando você realizou, vou fazer um podcast? O sentimento qual que é de... O meu, na verdade, tem quando começa a realizar, é de realização de um sonho. Beleza. Satisfação. Mas o segundo sentimento, eu absorvo o conteúdo que eu demoraria 5, 6 anos para absorver na faculdade. É isso aí. É isso. Aqui contigo agora, você falou de pop, de RJ... Se quiser a gente dá uma terminadinha no 5G. Não, sim, eu quero que você tenha que vir agora. Então, o que eu estou te falando é a satisfação. Então, quando você treina uma pessoa desde lá do berço, que não, o Estado vai cuidar de você, não, pô, você é vítima. Eu vou te dar um exemplo. Minha mãe viúva, meu pai era funcionário da antiga Eletropaulo, deixou uma pensão para minha mãe, né, mínimo de pensão, nada. Minha mãe costurava, minha mãe não se vitimizou, não foi procurar emprego, não foi procurar parente para pedir alguma coisa. A gente foi morar no fundo de uma casa, ela trabalhou, alugou uma casa, conseguiu pagar a faculdade da minha irmã, que é formada em psicologia, conseguiu me ajudar na minha faculdade, na Unisantos, e muito, né? Acreditou em mim. Ela falou, você nunca dependa de nada, dependa de você. Você tem que acordar cedo, né? E fazer as coisas. Então, quando isso é implantado, né, na pessoa, acabou. O céu é o limite, cara. Mas hoje não. Hoje o cara, não, os seus direitos, você tem que se aposentar, você tem que fazer isso. Não, você é muito mais do que isso, cara. Você tem que fazer. Você quer ter seus direitos? Você acha que é um direito seu? O Estado está te dando? Beleza, mas faça mais. Faça um pouco mais. Porque daí você consegue ser aquele cara que atingiu a satisfação. Não estou falando nem financeiramente. Atingiu a satisfação. Eu acordo, André, todo dia às 5 horas da manhã. Todo dia eu acordo às 5 horas da manhã. Acordo, vou lá, preparo meus negócios lá, que eu gosto de tomar. Né? Eu tomo... Whey? Não tomo whey, não tomo. Mas eu tomo gengibre, faço meu café, tal e coisa, passeio com o meu cachorro, né? Volto, corro, vou para academia, faço, me sinto realizado. Essa é a minha primeira missão. Qual que é a minha primeira missão da manhã? Cuidar do meu corpo e da minha mente. Porque o mundo passou por uma crise. Você tem problemas financeiros por causa que isso reflete dentro da sua empresa. Se você não estiver saudável, já começa por aí. Se blindar. Então, minha primeira missão cumprida. Eu já chego na empresa já realizado. Chego na empresa 9 horas. 15 para as 9, super bem, vou lá trabalhar. Tem que pagar isso, tem que fazer isso. Não, rompeu a fibra. Esses provedores gatunete, esses caras que vêm de fora, que roubam a sua fibra, corta a sua fibra, né? É assim, não paga poste. A gente paga R$15 por poste. A gente paga poste na rua. Que esses caras vêm, jogam o preço lá embaixo e não paga poste. E depois some, porque o cara vem de Minas, ou vem do Rio de Janeiro, vem de lá. Não tem concorrência fiscal no estacionamento, claro? Pô, é o que mais tem. O que mais tem? O cara não tem Anatel, não emite nota fiscal. Aí não paga poste, como é que consegue passar os cabos dele pelo poste? Não precisa, não tem fiscalização. São quantos postes? Eu faço um desafio. Hoje, o que eu contei são 32 provedores aqui na Praia Grande. Eu contei, né? O que eu vi. 32 provedores na Praia Grande. Quantos tem registro na prefeitura como uma empresa normal? Mas se tiver 3 é muito. Regenet, uma outra aí qualquer. Tem, cara. Tem, o cara tá passando fibra, ele chega lá no meu cliente, ele cabeou um bairro lá. Chega lá, não corta as fibras do cara. Não tem pra quem reclamar, não tem como você falar. Então, é uma problemática. Então você tem que estar preparado espiritualmente para isso e você tem que estar forte para isso.
Você tem que acreditar que aquele cara lá, esquece. Aquele cara lá, o tempo de vida dele, curta, assim como aconteceu lá no passado. Acesso discado, quando eu comecei com a BBS lá, olha a linha do tempo. Os caras falam assim, ih, Cláudio, chegou ao UOL, você vai quebrar. Ih, Cláudio, chegou gratuito, você vai quebrar. E ó, meu patrimônio zero, né? Ih, Cláudio, chegou Speed, você vai quebrar. Ih, Cláudio, chegou a concorrência de fibra, você vai quebrar. Ih, Cláudio, chegou 3G, 4G, você vai quebrar. Enquanto isso, estou estudando, sou pós-graduado, conheci o mundo todo, fui buscar tecnologia. Estou aqui. Como você falou no começo, estamos vivos. Tudo isso, André, como eu te falei, é seu estado mental. Não se preocupa com dinheiro. Não se preocupa. Isso vai vir naturalmente quando você faz alguma coisa que te dá satisfação. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Essa é a minha opinião, Sim, né? A minha humilde opinião. Mas esse é o meu sentimento também. Cláudio, ainda falando, então, já que a gente está falando de concorrência desleal, das deslealdades, no ano passado, nessa mesma época, o pessoal teve que se adequar por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês também estão subordinados a isso? Estamos. Isso é o cadastro, né? Tá. Mas só o cadastro. É o cadastro. Questão de o que ocorre? Por que eu estou te pontuando isso? Até por conta eu sou um camarada que eu nunca gostei de ir na escola estudar alguns determinados assuntos, mas alguns outros me chamam a minha atenção. Geografia, política, história me encanta bastante. Matemática, ciências, enfim. Foi pontuado aí, tem militares que apontam que os russos têm tecnologia de vir aqui nesses cabos, que nós temos aqui, que chega pela menina da internet, e a partir desses cabos eles conseguem emparelhar e absorver informação. Se isso é real e se existe a possibilidade desses seus concorrentes e outras pessoas aparelhar algum equipamento nas fibras e absorver a informação. André, assim, o que é fake e o que é verdade? O que acontecia na Primeira e Segunda Guerra, acho que até na Segunda Guerra Mundial aconteceu. Os submarinos ficavam paradinhos lá, tinham os cabos, mas eram cabos metálicos, que daí você consegue realmente... fazer a ruptura, você consegue analisar o que está passando naquele cabo. Hoje em dia a gente está falando de fibra, né? Se de repente alguém aí conhecer uma tecnologia, de repente hoje o cara consiga colocar um aparelho no cabo, né? Uma braçadeira, e conseguir pegar aqueles feixes de luz que são em frequências, e eu já explico já aqui, são em frequências, conseguir pegar isso e ler, codificar e ler numa tela, cara, me manda. Porque eu que sou um cara da área de tecnologia, estudo quase todos os dias, desconheço, mas pode existir. Então, cara, não sei te dizer, eu acredito que não. E vou te explicar o porquê. Quando você passa uma fibra, né, quando você tunila, você manda um fecho óptico de laser, que é luz, aquilo lá, ele pega um sinal analógico, transforma em luz e manda embora. Vai embora. Eu vou te falar do meu caso, né, como que funciona a PGNet hoje em fibra. Você tem a fibra, que é o sinal principal, que você chega num backbone da rede mundial, entra lá, tô resumindo muito, gente, isso daqui, mas só para vocês entenderem. Chega no seu local, isso daqui, essa informação de dados, ela é dividida para várias pessoas. E como que ela é dividida? A gente tem vamos falar que é um multiplexador, é o antigo hub de cabo, né? O antigo hub de cabo de par metálico, né? E você tem lá o RJ45, você encaixa, crimpa de um lado, você tem lá os dados passando, mas agora é luz.
Então vamos falar que é um multiplexador, mas não é. Se chama tecnologia GPON. Né? Naquela GBIC, onde está saindo um feixe de luz, ela quebra o prisma e para cada cor de luz, né? Isso muito resumidamente, que é muito mais técnico, mas para cada, que nem um prisma, eu cheguei com uma luz única, bati no prisma, quebrei em várias cores, amarelo, verde, azul, e assim vai, e cada cor daquela é um cliente. Então esse é um ponto. Então já fica difícil. Eu quero analisar esse cliente aqui. Puta, que está misturado, vira uma cor só, ele tem que fragmentar. Isso, exatamente, ele está fragmentado e eu mando. Para aquela porta, eu atendo lá 500 pessoas. Então, num tubo de fibra, um único fiozinho está passando 500 pessoas em várias divisões de cores ali de frequência, né? Que ela vai chegar numa caixa lá na rua, no poste, numa caixa, e vai dividir. Porque eu não vou atender 500 pessoas só naquela caixa. Eu vou dividir para mais 5 pessoas, para um grupo de 100 pessoas. Então naquela caixa eu coloquei 5, aqui eu atendo 100, aqui eu atendo 100, aqui eu atendo 100, aqui eu atendo 100, aqui eu atendo 100. E daqui ela já sai também fragmentada em várias cores, que eu vou dividir lá num bairro que vai atingir 50 pessoas. Então é assim que funciona a tecnologia GPON. E quando eu chego lá no cara, lá na ponta final, que a gente coloca o modemzinho GPON lá pro cara, pro Alice que ele atende, ele não consegue imaginar que ele é muita tecnologia que está ali. Porque lá do provedor, que está longe para chuchu, né? Cheguei lá a 20 quilômetros lá, ele está com uma única frequência de cor que está lá direitinho lá entregando 1 GB de internet para ele. Que daí, é óbvio que daí lá o cara contrata, ele quer 100, 200, 300, mas aquela portinha ali consegue, aquele cabinho ali, né? Consegue entregar para ele até 1 GB de internet. Então é assim que funciona. Então, para você chegar na rua, colocar um equipamento, eu acho que é muito mais fácil, André, de repente, o cara ir lá no roteador de bordo do provedor, né, e pegar as informações ali. Mas hoje em dia existe todo um sistema que você não conseguiu. Há muitos anos atrás, quando eu comecei o provedor lá atrás, né, se chamava Send-e-mail. Era o programinha que se mandava e-mail. O Send-e-mail, se você entrava lá no Stamp, na pastinha temporária deles, onde ficava cada cliente lá naquele texto, de vez em quando dava um dump, o cara, eu estou tentando puxar o e-mail aqui e está pedindo usuário e senha, porque aquele arquivo trancou. Porque o cara de repente mandou alguma coisa anexada, tal e coisa, e é em arquivo texto. Então quando você dava um VA e lá editava, você conseguia ver as informações, né? E o Send-e-mail fez adaptações, chave criptografada, foi tudo. A internet foi mudando de uma maneira assim que vocês não conseguem imaginar, para dar segurança. Porque senão, imagina o dono de provedor. Se eu sei de alguma coisa errada sua e você é meu cliente, eu vou chantagear o André. Então, hoje em dia, nem que o cara queira, ele não consegue. Por quê? Você compra um equipamento, que é meu roteador de borda, que é um Cisco. Então lá eu tenho um Cisco, que é meu roteador de borda. As chaves de criptografia tá lá na Cisco. Está lá funcionando lá. Não tenho acesso. Eu tenho acesso ao equipamento, ao suporte, a uma troca de que queimou alguma coisa. Então tá, Cláudio. Então, essas informações eu seguro. Agora, quando você fala das informações cadastrais, aí é uma problemática. Aí é uma problemática porque você tem que confiar em 2 coisas. Uma que é no teu sistema, óbvio, né? O seu sistema, se de repente no tree dele, na árvore dele, né, você romper alguma informação, eu vou pegar aqui a base de dados cadastrais que estão lá. Quando você puxar isso não tem leitura porque não tem compensação das outras informações. Você tem um software bom, né? Te dando um exemplo de segurança,
Né? E a outra é sua mão de obra também, cara. Porque hoje, o celular, eu pego ali na tela, puta, cadastro de uma pessoa. Pô, acabou. Então vazou. Então você tem que ter isso. E hoje você trabalhar dentro da sua empresa com câmeras atrás do funcionário também é uma problemática. Né? Você deixa você constrange, você não deixa a pessoa à vontade. Então você tem que ter uma. Eu sempre falo isso, né? Uma cultura organizacional, quando o teu funcionário entra lá, né? Um clima organizacional. O que é a cultura? A cultura organizacional é como ele vê, quando ele entra dentro da empresa e enxerga, puta, ó, o dono é assim, olha como ele trabalha, porque lá a gente brinca tudo, tem uma liberdade, mas funciona redondo. Só você ir lá na minha empresa, lá você vai ver o clima. Todo mundo brinca com todo mundo ali, né? Com respeito, mas a hora que o bicho pega, caia o link ou rompe, não sei o que, tá todo mundo focado dentro. Então essa é a cultura. A gente não dá nó aqui, a gente não dá passo maior. Eu não tenho problema jurídico de funcionário colocando. Todo mundo que sai de lá sai, puta, vai lá, me abraça, ou sai porque quer, ou tem uma outra oportunidade, ou quando a gente manda embora agradece também a oportunidade, justamente porque a gente tem uma cultura. E o clima, que é o mais importante. Então não dá para eu colocar no clima da minha empresa hoje câmera, não dá para eu fazer pressão, né, o famoso chefe. Não, cara, você fica à vontade. Inclusive a gente tem uma área Google dentro da PGNet. O cara, na hora que ele faz o almoço dele, pode ficar lá na cadeira, no sofá. Tem uma área lá, tem um PlayStation lá, tem tem game lá, tem um Kinect lá, que a gente tem lá no PS2 para o pessoal se divertir. Então a gente tem, assim, quem trabalha hoje na PGNet tem satisfação. São todos apaixonados. Quantos funcionários? Eu tenho um pouquinho lá, eu tenho 12. Tá, lá Eu tenho 12, daí eu tenho a terceirizada, que daí, cara, passa de 60. Indireto 60. 60 é um número significativo. Hoje 60 porque já está, a cidade toda, você já está com ela fibrada, né? Sim, então, hoje a gente, deixa eu ver, eu teria que ter essa informação mais digna, mas acho que a última informação que eu tenho é que a gente já tem mais de 300 quilômetros de fibra passada na cidade. A gente sai daqui, vai até Mongaguá, ainda atende uma parte de Mongaguá. Tá, show. Mas ainda naquela minha viagem nos cenários prospectivos desfavoráveis, aí tem esses cabos que chega um cabo aqui na Vila Mirim de internet, né? Esse cabo vem de onde? Cara, vem de vários lugares. Se eu não me engano, ali tem vários POPs ali. Tá. Tem a Level 3, tem a Seaborn, tem a Google, Level 3, Seaborn, Google. Se eu não me engano, eu acho que tem alguma coisa da Microsoft ali, que eu vi um comentário. Eu vi lá no site deles que eles têm um ponto aqui na América Latina, que não sei, cara. Se é aqui, eu acho que é aqui, porque engraçado, a gente é abençoado aqui, porque acho que é curto, caminha menos fibra, daí vai por terra. Aí chega aqui na Vila Mirim. E todos eles têm a mesma central para receber esse cabo? Como que é? Não, são diferentes. O cara paga, ele paga um naviozão lá, ele vem derrubando lá a fibra, eles rolão, vem derrubando, ele fura, conecta num escritório lá, eles têm lá. Eu vou ver se falo com a Level 3, cada um de uma empresa. Eu lembro porque na época que teve o problema dos atentados terroristas, sempre o pessoal da PF ficava ali com as viaturas, ali, cara de interesse. Porque ali o que acontece? A Level 3 ela atende uma boa parte aqui, acho que é Argentina, ela tem aí não sei o mapa, teria que olhar. Do Brasil. E sai daqui, eles sobe aqui a serra e vai atender aí. Né? E daqui também sai, vai para o Rio de Janeiro. Para quem tiver interessado,
Tem um mapa, é só colocar mapa de conexões de fibra ótica América Latina. Vocês vão ver assim, bonitinho, todas as fibras saindo, sai daqui da Praia Grande, uma coisa muito interessante para quem quer saber por onde está saindo a sua internet. Tá. Então tem Microsoft, tem Google. Por que isso? Porque eles colocam servidores espelhos. Né? Muito interessante isso. É assim, em vez de eu entrar no roteador de bordo do provedor, chegar ali no POP, que é na Mirim, sair da Mirim, chegar até os Estados Unidos para acessar, eu venho daqui, saio e vou aqui na Mirim, porque eles estão fazendo espelhamento, estão trazendo as informações, né? Netflix, né? Tá tudo lá. O servidor da Netflix está lá e os dados estão sendo espelhados de lá para cá. Isso evita o congestionamento, isso evita trancamento dentro dos dados, isso é muito interessante. Tá, 2 pontos para a gente começar a caminhar para o fim, Cláudio. 5G. 5G. Metaverso. Cara, 5G vai aumentar muito a velocidade, é uma coisa que vai diferenciar bastante. Mas eu acho que vai ser a mesma coisa do 3G, tá? Vai ser a mesma coisa do 4G, vai ser a mesma coisa do 5G. Eu acho que você precisa de muitas torres perto, né? Imagina a gente está aqui, ó, fechado aqui. Mesmo que eu tenha uma conexão 5G que nem meu celular já tem suporte para isso, eu não vou conseguir aí esses 6 GB de transmissão de dados. Tem, porque passa por vários fatores, eu estou pegando fresta. Então é assim, cara, vai ser bom, porque você vai ter uma velocidade na comunicação. Em vez de jogar a bola um pouco mais devagar, eu vou jogar a bola mais rápido. Né? Existe um negócio chamado ping na rede, que eu mando um ping para você, um pacotinho de 32 bytes, e ele me retorna. E lá ele fala assim, ó, esse aqui deu 1 milissegundo, né, de velocidade de retorno. Então o 5G vai melhorar muito isso daí. Mas eu acho que não é uma coisa assim que vai transformar, que nem o pessoal está falando, vai transformar o mundo. O metaverso não depende do 5G. O metaverso hoje, se você tiver uma conexão boa na sua casa aí, 100, 200 megas, aí você consegue comprar o kit do metaverso aí do nosso amigo, né, do Facebook, e entrar lá. É um negócio, é uma coisa que vai acontecer. O mundo virtual vai acontecer, André. Não tem como. Nós já estamos conectados. Aí você vê que eu me lembro que há 10 anos atrás, uma década aí, mais ou menos, as pessoas sempre me perguntavam, Cláudio, e aí? Vai ser TV? Vai ser celular? O que eles vão emendar o celular na TV para a gente chegar em casa e ficar falando? Eu falo assim, cara, do fundo do coração eu não sei te dizer, mas o meu feeling, eu acredito que é o celularzinho. Ah, mas o celular é negócio pequeno, né? A gente tinha naquela época o Star Trek, aquele que abria, né, da Motorola. Sim. Né? Eu falo assim, cara, eu acho que vai ser isso. Eu acho, não dá para ter certeza. Não, mas você precisa de uma tela, não sei o quê. E de repente, os celulares começou a sair, os Palms, né? Você já tinha Palm colorido da Microsoft, aquele Windows para celular, né? Os mobiles, o Windows Mobile começou a sair, eu achava assim, puta, a Microsoft acertou, vai dominar o mercado. Só que era um bagulho assim, largo, grande, né? Não tinha, era um Windows lá, né? Então você dependia que o cara tivesse um conhecimento no Windows, né? Para ele. E de repente a gente. Foi muito rápido, André, foi muito rápido. Se você vê 10 anos, a gente teve 3 anos de pandemia, ou seja, a gente teve 7 anos aí dessa evolução. Quando a evolução chegou, né, a gente está falando de 5G. Então, cara, eu acho que é isso. A gente vai ter uma mudança aí, mas nada que... Eu não acredito que vai ser uma revolução. Eu acho que as pessoas vão ter... eu acredito que as pessoas vão ter uma qualidade de velocidade. Você vai precisar de muitas torres dentro das cidades, isso é um investimento, isso é um custo, que até hoje, se você prestar atenção,
Tem lugar que você só conecta 3G. Tem lugar que você olha e você conecta 3G. Então o cara tem uma torre lá 4G. Isso te impossibilita de você ter uma qualidade de velocidade excelente, porque se você tem uma torre 5G e nessa torre 5G você tem 1 milhão de pessoas lá conectadas, lá você tem 2.000 pessoas no bairro conectadas lá, né? Mesmo que você tenha ali uma saída ali de 30 gigas de internet, aquilo lá dividiu para todo mundo. Então é uma coisa que vai caminhar. É uma coisa que vai caminhar, mas vai acontecer positivamente, eu acredito. Tá. Você pontua aí esses 30 e poucos anos de PGNet. Você acha que dos próximos 3 anos você caminha proporcional aos 30 que você caminhou, porque você agora está pensando em Colômbia, Chile, Bolívia. E de onde veio essa ideia e por que esses países? Porque, assim, existe uma carência. Né? Existe uma carência de tecnologia lá. Existem algumas empresas que estão procurando a gente, né? Estão com interesse da gente. Né? Quem tiver interesse da PGNet é só entrar lá. Nós temos um portfólio dentro do nosso portal. E vai ver a demanda de coisas que nós fazemos. Desde cidades inteligentes, né, desde serviços de parceria que as pessoas de repente ganham na licitação, mas a gente vai lá, instala lá toda a tecnologia. Né? Então quando as pessoas nos procuram, André, elas falam assim, pô, tem um know-how. Por quê? Porque não é uma empresa ali de ontem, né? Que surgiu ontem, que o cara é fuçador, ele depende de uma outra pessoa. Não quer dizer que não foi um dia um fuçador, né? Não, sim. Não. Era a regia? Oi? Era a regia, não sei o que, brasileira? Regia? Aquela revistinha que você falou lá no começo? É Instituto Nacional, Instituto Brasileiro, Instituto Nacional Brasileiro, que era de curso online, acho que é isso, lembrei. Assim. Acho que é isso. Aí, o que acontece, André? Então, as pessoas vêm, pedem para a gente visitar, a minha equipe técnica foi lá, fez um bom serviço lá na Bolívia, então eles acharam interessante, então está convidando a gente para ter uma reunião lá, e todo mundo quer estar conectado, André. Todo mundo quer estar conectado. Não tem jeito. Você vê aí as empresas montando hotspot, né? E dentro do hotspot ele envia a publicidade. Nós temos um produto fantástico, que é o hotspot social, onde lá na Costa e Silva está funcionando. Quem quiser, é só conectar ali na Costa e Silva, está lá, acho que se eu não me engano é PGNet Free ou SSD Connect. Você tem acesso ali de internet por um tempo determinado, acho que é 1 hora e meia. Né? Então o camarada que estiver na Costa Silva consegue acessar a internet. Consegue acessar a internet ali, ele está no ponto do ônibus. E ali a gente tem a possibilidade de colocar um banner, colocar um cardápio, colocar alguma coisa. Então, Ou seja, é subsidiado. Isso, nós estamos fornecendo. Nós já fazemos esse serviço, é aquele momento que daí a gente começou a falar que entrou a política e eu saí até um pouco do foco, vou voltar rapidinho para a gente poder também finalizar. Quando eu falo que a gente tem que fazer o nosso trabalho, eu e você, nosso trabalho social, há anos, desde que a gente começou o acesso à internet via wireless, né? Se eu não me engano, acho que ainda a gente fornece aí gratuitamente para 2 ou 3 pessoas, que também está encerrando esses jovens que dependiam de estudar. Né? Hoje já estão adultos, mas nós fornecemos, a pessoa vai lá, a mãe ia lá, fala assim, meu filho precisa de internet, mas não temos condição. Não custa nada eu fornecer lá 5 megas para ele e poder dar a possibilidade de ele estudar, mesmo que a família lá usufrua também, mas o foco é ali, dar a oportunidade do jovem ter um acesso à internet lá na Zona 3 e ele ter a oportunidade de ter um conteúdo
ver o que está acontecendo no mundo. Tem uma conexão com o mundo, né? Tem uma conexão com o mundo. Então, a PGNet também ela é social. Ela tem essa responsabilidade social. E é o que nós fazemos. Então, quando tem essa bagagem, quando a pessoa liga, conhece a PGNet, conhece o Cláudio lá da PGNet, conhece a equipe, ela fala assim, puxa vida, é essa empresa que eu quero como parceira. Né? Não tem histórico errado, não tem histórico de nada. Então eu quero essa parceria. Olha, mesmo o cara não tem investimento, ele vai lá e ajuda as pessoas. Então, esse é o ponto, é o estado mental. Fazer o melhor e com o que você tem, né? É. Não porque está sobrando. Não porque está sobrando, Sim. mas dividir, se eu posso... Dividir o pouco que tem. Isso. Vamos lá, Cláudio. Você falou de alguns países aí que você pensa em expandir. E você falou da falta de previsibilidade do governo. Então vamos trazer aqui para o teu campo, na tua parte empresarial, até para não ter problema. Eu, de um tempo para cá, aprendi a trabalhar sempre com cenário prospectivo negativo. Tá, e se der X coisa errada? Eu acho que a história se faz com fatos vividos, né? E no passado, tinha o pessoal colocando, todo mundo colocando no seu carro um botijão de gás, GNV, e fala, mas por que isso não? O gás, tem o gás vem da Bolívia, é muito barato, tal. E o Brasil vai lá e gasta uma fortuna fazendo um gasoduto patrocinado pela Petrobras na época, né? Para vir da Bolívia. E daí quando o Evo Morales assumiu, estatizou ou seja, ele se apropriou de recursos da nossa iniciativa privada, dos nossos acionistas que investiram numa empresa brasileira. E o governo federal, não sei se era por conta das mesmas, comungadas das mesmas ideologias socialistas, acabou não afrontando, não batendo de frente. Você não teme aí um gasto de implantação inicial na Bolívia e tem alguma coisa desse tipo de... Não, eu acho que não. Eu acho que isso se chama know-how. Tá. A gente está vendendo o nosso know-how. Se pagar, tem. Se não pagar, não tem. Tá. Então é assim que funciona. Negócio é negócio. Se a pessoa é agressiva no negócio, tem que ser agressivo no negócio. Né? Se o estilo da pessoa ela não é agressiva, você vai andar no ritmo dela. Né? Então é assim, se você parar para pensar, a Europa está fazendo negócio com os russos. Né? Não tem jeito. E está funcionando lá, mesmo tendo a gente está falando de guerra, na guerra ele está lá, porque se ele cortar, ele sabe disso, se ele cortar ali, né, aqui está calor lá, e está chegando o inverno. Então se ele cortar, ele mata uma boa parte aí do fornecimento lá. Então, tudo é questão de ajuste, de negócio. Negócio é negócio, gente. Não é mimimi. Negócio é negócio. Vou fazer um negócio com o André aqui, então a gente... Isso, tem que ser, não é? A gente vai colocar aqui no papel, vamos cumprir. Aí vai depender do clima desse negócio. Né? Nós somos parceiros, não, vamos levar suave, a gente se ama, tal e coisa, a gente tem um relacionamento muito antigo, então vamos lá, ó, tá dando certo aqui, não tá dando certo, vamos pontuando, puta, tá andando, tá no formato, André, vamos partir para outra? Vamos partir para outra. Vamos colocar nossos braços direitos lá, vamos acompanhar via sistema de gestão, acabou. E é assim que tem que rodar, André, é assim que vai rodando. Aí, o que aconteceu? Aquilo que você montou tem o nosso DNA, não foge mais. Se os seus colaboradores que você escolheu, eles quiserem ter esse segmento, cara, é o cara que vai estar lá. Né? É muito legal quando você tem um filme, cara, eu esqueci o nome, mas eu estou assistindo que é na Prime, que é a NASA. Né? A NASA está levando junto com umas empresas terceirizadas, eles estão na Lua, né? Depois eles vão para a Lua, estão para Marte, e eles fazem amizade com os russos, brigam, mas o clima, né, organizacional dentro da NASA, porque acho que puxa mais a sardinha para a NASA, é muito legal.
Porque as pessoas que trabalham têm a paixão por aquilo que está fazendo, por aquilo que está sendo criado. Elon Musk. Cara, imagina você um cara que é apaixonado de tecnologia, tá no core do negócio do cara. Então o cara faz de gosto, e bobear, ele trabalha de graça. Entendeu? Então é isso que a ação. Um gestor é isso. O gestor não é só ele saber manjar daquilo tecnicamente, né? Mas ele tem que ter o plus. Ele tem que saber escolher o colaborador dele. Ele tem que saber passar isso. E ele tem que passar o DNA do que ele está criando lá para aquela instituição que ele fez. Para escolher ou formar, né? E eu prefiro formar. Eu tenho meu time de futebol aqui já completo e vou formando, né, Camilo? Pessoal, aqui a gente vai formando aqui, vai trazendo estagiário, vai formando e vai colocando cada um no cantinho. É isso, e cada um, eu tenho um jeito, você tem um jeito. Eu sou um cara brincalhão, você me conhece, chamo todo mundo, aí gatão, aí não sei o que, tá? É o meu jeito. Nunca atrapalhou a minha vida, pelo contrário, sempre me ajudou muito esse jeitão meu. Né? É o meu jeito. Se o cara é muito engessado, cara, não vai rolar. Eu vou chamar ele de gatão e a gente nunca vai ter algo, porque no dia que a gente estiver lá, assim, calma, cara, vamos fazer. O cara explode. São estilos, não que ele não vai ter sucesso. É o seguinte, você pode escolher, né, quando você está numa empreitada, você pode escolher chegar no final dessa empreitada com 3, 4 pontos de safena, ou você pode chegar no final dessa empreitada, né, em forma, né, acordando de manhã, tomando suas vitaminas, indo treinar, passear com o seu cachorro, né, no final de semana passear com a sua esposa. Você escolhe. Tá tudo aqui, cara. Show, Claudinho. Cláudio, gostou? Eu adorei. Doeu? Não doeu nada. Foi bom pra você, não? Foi bom. Foi prazeroso? Foi prazeroso, Então, show de bola. Show de bola. Claudio, vem cá. O pessoal que quiser encontrar a PGNet aí nas redes, aí, como que faz? Gente, só acessar www.pgnet.com.br. Lá você vai ter todas as informações necessárias. Se vocês quiserem me procurar nas redes sociais, é só jogar Cláudio PGNet, que vocês vão achar tudo sobre mim lá, algumas documentações que eu publico, algumas informações que eu coloco. E é isso aí. Acessem PGNet. Tá. Claudinho, olhando para aquela câmera ali, deixa uma mensagem para quem está te vendo, o pessoal que estiver vendo esse moreno alto, bonito e sensual. E para quem estiver ouvindo aí nas plataformas de streaming, deixa uma mensagem, por gentileza, do fundo do seu coração. Galera, deixa eu falar uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu tinha tudo para não dar certo. Perdi meu pai com 4 anos, numa época onde que uma viúva era sinal de fracasso. A gente não tinha nada. Não pensem que de repente as pessoas veem nas minhas redes sociais, a minha condição, de vez em quando escapa lá financeira, acha que veio de berço. Não veio. Eu constituí tudo no zero com muito sacrifício, né? Mas, quando a minha avó falava assim, Cláudio, nada é fácil. E quando minha mãe virava e falava assim, tudo é o estado mental e o seu sacrifício de desejo daquilo que você quer, você atinge seus objetivos. Então, cara, não desista. Estude. Tire 1 hora da sua vida para pesquisar na internet. Você tem internet, tem no celular. Qualquer coisa, acha um assunto e se aprofunde ali, seja o que for, política, ciências, o que você tiver, de repente, curiosidade. Acesse e aprenda aquele conteúdo, porque eu tenho certeza que aos 50 anos de idade, aquilo que eu estudei no passado, hoje está sendo muito útil para mim. E é isso. Show. Claudinho, obrigado. Obrigado a você. Eu acho que hoje eu aprendi aqui, informática, internet, como é pop. Como é pop? Pop.
pop. Você não quis aprender a ensinar mais a parte de 5G e tal, enfim, mas eu vou convidar para um outro podcast para a gente poder estar absorvendo. Eu, como praia-grandense, eu me sinto orgulhoso de ter uma pessoa que está no meio de nós, ser precursor, ser de vanguarda, porque hoje é fácil falar na internet, mas quando eu vi a PGNet lá no passado e sabia que era um amigo nosso aqui da cidade, eu falei assim, cara, é maluco e ver que é normal, gosta de vinho, gosta de violão também, que você não falou. É verdade, fica com uma próxima e contar a minha história. Bacana te ter, saber que é um cidadão praia-grandense, é um cidadão... Tenho orgulho de ser dessa cidade. E ser um precursor em uma empresa de tecnologia da cidade, né? Fico feliz pelo convite, parabéns pelo programa, um lugar aqui super aconchegante. Estou muito contente. Devia ter vindo antes, sei que você me convidou antes, mas cara, de vez em quando é uma loucura, mas deu certo agora. Essa agenda maluca, o cara acorda 5 horas, cachorrinho, academia, tem que dar atenção para tudo. Aí tem os gatos que você tem na rua, aquela coisa toda, e o camarada que tinha... Os gatos da mulher. Que tinha 55 mil clientes, né? Me fala. Devia ser uma vida maluca, né, Claudinho? Mas era uma vida boa, cara, porque era assim, quando você não tem muita visão das coisas, você vive dentro daquele universo feliz. Então eu achava que, eu vou dominar o mundo. Sabe aquele desenho, Pink e o Cérebro? Ganhei o mundo. Tô cheio de carrão aí, pai, coisa, e de repente, você leva uma canetada e, cara... Isso aí, mas a vida é isso. Mas essas viradas de chave são boas. Você sabe que para um músculo crescer, uma fibra... Você tem que romper. Romper a fibra, né? Rompe, constrói, e eu vou ser seu personal lá na academia. Estamos conectados, hein? Vadinho, obrigado e bom dia. Bom dia, galera. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos.